mas estão chegando. Dito isso, irmãos, gostaria de convidar vocês a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 24, do versículo 3 até o versículo 14. Os irmãos que estão aqui, aqueles que estão em casa também ouvindo, estão percebendo que o tema desse culto, a tônica desse culto, gira em torno da vinda de Jesus. Cristo virá. Você crê nisso? Jesus virá. Essa é a promessa dele mesmo, quando esteve aqui entre nós, quando esteve com os seus discípulos. Aliás, essa é a esperança nossa como crentes no Senhor Jesus. É a minha esperança, é a sua esperança de que Jesus voltará. Não sei quando, não sei o momento, a data. Mas com certeza hoje queremos ver alguns sinais e estudar na palavra do Senhor alguns sinais que vão trazer para nós momentos de reflexão, momentos de alerta, momentos em que precisamos parar para pensar nesse dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Já lemos alguns versículos e a palavra de Deus diz que vai ser um dia glorioso. Vai ser um dia maravilhoso. Eu espero ver esse dia. Você também espera? Amém? Pode ser que você não veja aqui nesse momento, mas com certeza, temos a certeza, a convicção, pelo menos eu tenho, de que se eu morrer hoje, eu verei o meu Senhor Jesus. Eu verei. Se Ele me presentear com a possibilidade de ver Ele voltando em glória, será melhor ainda, né, irmão Cleves? Mas com certeza, como crentes no Senhor Jesus, devemos ter essa convicção de que Jesus voltará. E os sinais estão registrados na tua palavra e também estão aqui, presentes no nosso dia a dia, para que possamos ver, para que possamos estar sempre lembrando desse momento glorioso. Leamos então o texto de Mateus 24, a partir do versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhes pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio de dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicarem a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino em todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, meus irmãos, o que vai acontecer? Virá o fim. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que registra, que deixa para nós
claramente os sinais da tua vinda. Louvado seja Deus, obrigado, porque um dia essa palavra, esse evangelho me alcançou tantos irmãos aqui e tem falado a corações de tantas pessoas. Obrigado porque podemos ter a certeza da vida eterna, a certeza de encontrarmos contigo, ó Pai. Senhor, o Senhor virá com grande glória e poder, mostrar para essa nação, ó Pai, o quanto é necessário crer no Senhor. Queremos te pedir que o Senhor continue falando aos nossos corações. Traga, Senhor Deus, lições de avivamento, de esperança, de alerta e de motivação para as nossas vidas como crentes no Senhor Jesus. O Pai, nos dirige, fale aos nossos corações. Oramos pedindo essa bênção, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, eu não mereço o céu. Você merece o céu? Não, nós não merecemos. Mas Jesus nos proporcionou, através da vida de Jesus, o seu Filho, a morte dele na cruz, por mim e por você, nos proporcionou essa bênção, essa alegria de podermos, através de Jesus, do derramamento do seu sangue na cruz do Calvário, chegarmos até o céu, chegarmos até Ele e estarmos convivendo perante Ele no céu. Amém. Glória a Deus por isso. Sabe, muitas vezes, irmãos, nós não ouvimos falar muito sobre a vinda de Jesus. Por alguns motivos, algumas pessoas têm medo, outras pessoas estão meio que anestesiadas, preocupadas com tantas coisas neste mundo, preocupado com os afazeres, com o trabalho. Talvez a tecnologia tenha atraído as pessoas e tirado a atenção e o foco de cada um de nós do algo mais precioso em nossas vidas, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Billy Graham, em um dos seus sermões, em 1980, ele já pregou sobre isso, quando ele fala dos sinais dos tempos. Na época ele dizia que o rádio estava tirando a atenção das pessoas. Imagina isso, meus irmãos. Era o rádio. E hoje, o que tira a atenção das pessoas? O celular, os jogos, os WhatsApp, as redes sociais, o Instagram, o Facebook. Tem muita coisa, estamos muito concentrados em tantos problemas e tantos assuntos por aí. Mas eu não vejo o assunto da volta de Jesus rodar nos WhatsApp, nos Instagrams. Vejo tantos assuntos. Quando eu li esse texto de Mateus 24, no versículo 3, ele diz que Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele costumava ir nos montes com os seus discípulos para ali orar e falar, e nesse momento ele estava no monte e se achegaram perto dele os seus discípulos, perguntando algo que eles queriam realmente saber, porque certamente Jesus já tinha demonstrado para eles, apesar do pouco tempo de convivência do seu ministério, mas Jesus já tinha falado: eu vim para que tenham vidas e vida abundante. Eu vim para salvar, eu não vim para julgar. E tantas outras palavras de amor Jesus demonstrou e falou para os seus discípulos em todos os momentos, meus irmãos, e aqui os discípulos chegam para ele em particular e dizem assim: mestre, queríamos te fazer uma pergunta. E aí no versículo 3 ele diz assim, irmãos: dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinais haverá da vinda e da consumação dos séculos? Ora, Jesus ainda não tinha subido, mas os discípulos já estavam querendo saber como que seria a sua vinda, antes mesmo dele ir. E aqui já tiro lições para nós, meus irmãos. Quantos anos se passaram da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Mais de 2000 anos. E não se querem falar mais sobre a vinda dele?
Quando Jesus subiu aos céus, muitos dos discípulos subiram no telhado das casas e estavam ali olhando para o céu, ficaram noites e noites aguardando, esperando de que Jesus viria logo em seguida. E nós hoje? O que esperamos de Jesus? Olhamos para a sua vinda? Mateus registra, nesse capítulo 24, ele registra algumas situações, e aqui, continuando até a mensagem que o pastor Reinaldo pregou, aqui eu estou falando do 5º sermão, né? Sequência de sermões de Jesus. E no capítulo 24, se os irmãos verem todos os versículos, ele fala sobre a grande tribulação, ele fala sobre a vinda do Filho do Homem, ele fala da parábola da figueira infrutífera, ele fala também do bom servo, aquele que aguarda ansiosamente a vinda do Senhor. E no capítulo 25, a partir do versículo 31, ele fala sobre o grande julgamento. O fato é que Jesus Cristo, com certeza, quis deixar para os seus discípulos e para nós registrados sinais da sua vinda. Porque senão, não teria tido esse diálogo com eles. É conhecido também essa passagem como o sermão escatológico, falando sobre o final dos tempos. E esse capítulo, meus irmãos, ele com certeza tem o maior conteúdo sobre os ensinamentos de Jesus, falando sobre os futuros, sobre os sinais da sua volta, do seu retorno. O sermão de Jesus foi motivado por uma pergunta dos seus discípulos: Senhor, conta para nós, como vai ser a sua vinda? Quando que isso vai acontecer? Como será? Eles estavam ansiosos, querendo saber como que seriam todos os acontecimentos. Marcos também, no capítulo 13, ele também vai registrar sobre isso. Só que lá em Marcos ele já aponta o nome de alguns discípulos que foram perguntar a Jesus. Marcos 13, versículo 3. No Monte das Oliveiras, estavam ali Jesus sentado com eles, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, dizendo: quando sucederão essas coisas, Senhor? Eles queriam saber, Pedro, Tiago, João e André estavam bem próximos de Jesus, queriam saber o que iria acontecer, quando que iria se cumprir todas essas coisas. Os primeiros sinais relacionados à vinda de Jesus acontecem até mesmo antes da sua partida. E aí ele responde de maneira tranquila, mas de forma a orientar os seus discípulos e a nos orientar. E eu queria dividir aqui esses versículos até o 14 em duas partes. A primeira parte ele fala sobre sinais que acontecerão antes da sua vinda, relacionado à nossa vida humana e o nosso convívio aqui na terra. Então, a partir do versículo 4, do 4 a 8, vejamos o que a palavra de Deus diz. Gostaria de ler novamente com os irmãos. E ele disse: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Será que a gente tem esse sinal por aí? De pessoas tentando enganar a gente? De pessoas se colocando numa situação tão alta, tão grande aqui na terra, que olhamos para ela e podemos até dizer: será que é o Cristo? Pouco tempo estava ouvindo um sermão e foram apresentar o pregador. Mas ele tinha tantas qualidades, ele tinha tantas certificações, mestrado, doutorado e tanto em teologia, que ao subir para o púlpito, uma irmãzinha ficou constrangida e disse assim: será que nós podemos ficar aqui?
são pessoas que querem enganar, e o próprio Senhor Jesus disse: vede que ninguém vos engane. Na verdade, meus irmãos, ele estava dizendo para os seus discípulos para que eles pudessem continuar olhando para Cristo, continuar olhando para a Bíblia, para a palavra, para os seus ensinamentos, por tudo que ele deixou registrado junto com eles. E ele disse: vocês não podem ser enganados. Eu voltarei. E voltarei para julgar, para trazer o julgamento a esse mundo. E vocês vão esperar por isso. Quando será isso? Não sei. Mas você precisa estar preparado. Não deixe ninguém enganar vocês. E ele continua no versículo 6. E certamente vocês vão ouvir de guerras e rumores de guerras. E vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Naquela época, com certeza, eles ouviram falar sobre guerra. O povo de Israel vivia em guerra. E hoje não é diferente, nós também ouvimos falar de rumores de guerras. Não quero aqui listar quais são essas guerras, porque não quero divulgá-las, mas nós podemos ouvir, se você ligar a televisão hoje, agora, nesse momento, com certeza tem um país guerreando contra o outro. Pessoas sendo mortas. Mas também podemos crescer essas questões sobre a guerra. A guerra nas famílias, a guerra nas cidades, as guerras urbanas. Muita coisa acontecendo. Sinais da vinda do Senhor, mas ainda não é o fim. E ele continua dizendo para os seus discípulos: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Você consegue perceber esse sinal por aí? Sim? Você já viu alguém passando fome por aí? Sim. Terremotos que o Brasil não tinha, agora recentemente, em Minas Gerais, tem terremoto. Terremoto no Japão, recentemente, morreu várias pessoas. E se formos para o texto lá de Lucas 21, ele ainda acrescenta guerras, terremotos, fomes, epidemias, coisas espantosas e também grandes sinais vindo do céu. Abram lá Lucas 21, 10 e 11. Meus irmãos, é necessário ir para a Bíblia, porque nós não queremos ser enganados. A Bíblia é o que nos garante que Jesus está falando aos nossos corações e falando a nós. Então, Lucas 21, 10 e 11, ele registra também os fins dos tempos e aí ele fala sobre epidemias. Recentemente nós tivemos uma. E não estamos livres de outras. Agora, há pouco tempo, anunciaram um novo vírus com risco contra a humanidade. Coisas espantosas que a gente assusta. Dentro das famílias. O pai tirou a vida de um filho. O filho tirou a vida do pai. Coisas que você espanta e diz: misericórdia, o que é isso que está acontecendo? Muitas coisas estão aí como sinais. E ele continua no versículo 8: porém, tudo isso é princípio de dores. Princípio de dores. E aí a segunda parte desse texto, meus irmãos, são os tipos de sinais que estão relacionados de fato, a aproximação de Jesus, mas aqui ele direciona a sua resposta especialmente para os seus discípulos, e nós podemos dizer que são para aqueles que são redimidos, que são salvos por Jesus. E aí ele continua no versículo 9, uma série de outras respostas sobre esses sinais da vinda do nosso Senhor Jesus. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome.
Eu e você, que somos pregadores, que somos discípulos de Jesus, que testemunhamos, que falamos dele, seremos o quê? Odiados pelas pessoas. Quantas vezes tentamos falar de Jesus e as pessoas não querem ouvir? Em alguns casos, as pessoas estão odiando. Aliás, recentemente no Brasil aconteceu muito isso, uma onda de ódio contra as igrejas, que passam nas portas das igrejas, e na nossa aqui já aconteceu, e ameaçam e falam contra a igreja como se nós tivéssemos uma bandeira política, uma causa deste mundo, só que a nossa causa não é deste mundo. Aliás, Jesus disse isso, minha causa não é deste mundo, eu não sou deste mundo. E aqui, meus irmãos, Jesus direciona para os seus discípulos e fala para nós que nós estamos entrando aqui numa guerra espiritual. E nós às vezes esquecemos disso. Há sinais que são terrenos, mas há sinais que são espirituais. Então, no versículo 9, ele diz isso e continua no versículo 10, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantai-se muitos falsos profetas, tentando enganar a muitos, tentando trazer um movimento espiritual que não leva a Jesus, mas que leva ao próprio homem, o homem como centro de todas as coisas. E aí, N sermões por aí, dizendo que você é o centro de todas as coisas. Mas a Bíblia fala que é Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas e deve ser o meu e o seu, a nossa atenção por isso. E aí no versículo 12 ele disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E aqui, meus irmãos, a palavra amor é o ágape, o agapoa. É o amor de Deus. E quando lemos essa palavra de amor, nós temos que entender que é o amor de Deus para com o homem e do homem para com Deus. Agora eu pergunto para vocês, o amor de Deus para com o homem, para com o mundo, se esfriou? Não, de forma nenhuma. Ele está de portas abertas a receber, porque Deus ama esse mundo de tal maneira que Ele quer recebê-lo como seu filho. João 1 registra que Deus se fez carne e através de Jesus habitou entre nós e vimos essa maravilha e os discípulos presenciaram a maravilha de encontrar com Jesus, o Deus do amor. E por amar muito esse mundo, por estar envolvido em um plano de salvação para essa humanidade, Deus está aqui olhando por nós. O amor dele certamente não se esfria e não vai se esfriar. Mas ao contrário, acontece. Muitos estão esfriando o amor em relação a Deus. Você ama Deus o suficiente para não deixar esfriar? Para continuar a obra do Senhor? O pastor João Miguel, hoje de manhã, ele disse isso. Ele disse, pensei que já era o momento de parar. Mas aí, ao ler a palavra de Deus, diz, não pare. Você não pode parar, nós não podemos parar. O amor não pode esfriar em nós. Meus irmãos, pertencemos ao reino de Jesus. E devemos amar esse reino de tal maneira que temos que defendê-lo, que temos que honrá-lo, que temos que anunciá-lo e falar para todos aquilo que o Senhor deu para cada um de nós. Nós não podemos esfriar. E sabe, Jesus não está falando isso não só para os adultos, não. Jesus está falando isso para as crianças, para os jovens, os adolescentes, para mim, para você, para os idosos. Enquanto tiver fôlego em nossas vidas, nós devemos honrar esse Senhor
que é o nosso Salvador, e anunciá-lo. E não podemos deixar esfriar esse amor em nós. E o versículo 13 aí vem carregado de uma promessa. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será o quê, meus irmãos? Salvo. Glória a Deus. Amém? Você precisa entender isso. Nós precisamos entender de perseverar até o fim. Lá em Malaquias 4, o profeta diz assim: pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos serão provados, e os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando, aterá fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês que reverenciam o nome do Senhor, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Jesus falou, Jesus registrou, Deus deixou isso com seus profetas, dizendo que aquele que prevalecer até o fim será salvo. Esses são os sinais. E eu te pergunto, quantos vão prevalecer até o fim? Quantos passarão pelo julgamento, pelo fogo e resistirão? Não queimarão as suas raízes, não queimarão nada, mas receberão o convite do nosso Senhor Jesus: venha e entre no gozo que eu fui preparar para você. Os sinais estão aí. Eu gostaria de ressaltar 2 sinais importantes para nós, além de todos esses que lemos, mas gostaria de frisar 2 sinais. O primeiro é o sinal do Evangelho. Versículo 14. E será pregado esse Evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então, ele virá, chegará ao fim. Mas, irmãos, esse Evangelho precisa ser pregado e anunciado em todas as nações. O Evangelho, Romanos 1,16, diz que é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, dos gentios, dos gregos. Todo aquele que acreditar, que crê em Jesus Cristo, será salvo. O Evangelho é o Cristo, é Jesus Cristo, anunciado entre as nações. Se existe algo importante para nós, é anunciar o Evangelho de Jesus. E aqui é um sinal importante. Quando nós que fazemos parte do reino, esfriamos, paramos de anunciar, meus irmãos, estamos freando essa vinda de Jesus. Nós não podemos parar de anunciar e de evangelizar as pessoas e de ensinar de Jesus para todos. Ensinando às nossas crianças uma ocasião sobre o céu, e tinha recentemente iniciado o ministério, e uma criança chegou para mim e disse assim: tio Lu, me explica aqui, como é que é o céu? Lá no céu vai ter casa? Imagina, né, uma criança falando sobre o céu. A imaginação dela. E lá vai ter casa? E será que a minha casa vai ser bonita? Eu vou ter uma casa nova lá no céu? Lá vai ter lagos, montanhas, animais. E ela foi falando e não deixava eu responder. Eu ficava parado olhando para ela e ela não parava de falar. Será que lá no céu eu vou encontrar os meus amiguinhos que já morreram? E da minha família? E eles vão me reconhecer? E eu vou poder abraçá-lo? Meus irmãos, foi falando. E no final ele disse assim: tio Lu, queria te fazer mais uma pergunta. Eu, mais uma? Eu estou tendo dificuldade de responder todas essas aí. Ainda tem mais uma? Tem mais uma. O meu cachorrinho,
se ele morrer, ele vai entrar no céu? Apertou muito, né, meus irmãos? E eu olhei para a palavra de Deus e pensei assim, mas o cachorro não tem espírito. Então eu vou responder para ela, não, o seu cachorrinho não vai para o céu. E eu respondi para ela isso. E, meus irmãos, foi uma choradeira, sem parar. E chorava, e vinha um irmão, um servo querendo ajudar e consolar, e chorava, e ela chorava. Não, vamos conversar, mas o meu cachorro não vai para o céu. Se ele não entrar no céu, eu também não quero entrar. Porque ele é meu amiguinho, como é que ele não vai entrar no céu? E ela começou a falar sobre isso, né? Interessante a imaginação e a curiosidade e a vontade dela em conhecer sobre o céu. E ela chorava por isso. Porque ela queria ir para o céu, mas queria que todos fossem para o céu, inclusive o cachorrinho dela. E às vezes eu olho, nós adultos, talvez não conversamos tanto sobre o céu, ou talvez não defendemos tanto a ida de alguém para o céu, ou não testemunhamos com tanta convicção esse evangelho para que todos possam ser alcançados. E às vezes criamos até algumas barreiras para que isso aconteça. Meus irmãos, precisamos evangelizar e mostrar para as crianças, para os jovens, para os adultos, todos, o evangelho de Jesus, que é graça, que é maravilhosa graça, que é certeza da vida eterna com Jesus, só por Ele. Aliás, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Santo, ele diz que, meus irmãos, a dificuldade é que muitas vezes ao pregar o Evangelho, queremos colocar o Evangelho como se fosse algo terreno. E entramos em discussões de religiões, de seitas e de igrejas, queremos disputar o Evangelho como se ele fosse uma posse humana. Algo que aqui vamos usar e temos que defendê-lo aqui. O Evangelho não é a igreja em si. Não é nada que está em posse nesse mundo. Mas o Evangelho é o poder para nos salvar e nos redimir. E aí entramos no campo da batalha espiritual. É a batalha do coração. O Evangelho é que entra no coração através do Espírito Santo de Deus e convence o homem do pecado e do juízo. E ao arrepender-se do pecado, olhamos para Jesus e temos a certeza de que veremos Ele face a face. Veremos, ou morreremos e veremos a Jesus, ou Ele virá em grande glória e veremos aqui mesmo. E seremos transformados sem passarmos pela morte. Os sinais do Evangelho estão diante de nós. O segundo sinal que eu gostaria de reforçar com os irmãos é sobre o amor esfriando. E aqui, quando a gente fala do amor, é o amor de Deus, e Deus, Ele é Espírito, mas Ele está entre nós, e Ele demonstrou isso ao enviar Jesus Cristo para nos amar de tal maneira, para que pudéssemos encontrar e acharmos a salvação em Jesus Cristo. João já registra aqui, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Deus permanece nele, em nós, através do seu amor. Assim conhecemos o amor de Deus, porque temos ele confirmado em nossas vidas, porque Deus é amor. E tudo aquilo que permanece em nós, em Deus, permanece nele, porque Deus é amor. E os sinais do amor precisam estar presentes em nossas vidas. Senão temos capacidade de amar o próximo, de ajudar as pessoas, temos que entender que está se esfriando o amor em nossas vidas.
quando nos envolvemos numa obra social, num trabalho, demonstrando amor ao próximo, entendemos que o amor de Deus está na minha vida, na sua vida, e ele não se esfriou. Louvado seja Deus em ajudar, em nos usar como instrumentos do Senhor para abençoar as pessoas. 1 João 4 diz: se confessarmos publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece em nós e assim conhecemos o amor de Deus que Ele tem por nós. Deus é amor, meus irmãos, e esse é o grande sinal que temos da vinda do nosso Senhor Jesus. É o amor, a convicção que nós temos, né, Cleves, de que Deus está conosco. E quando demonstramos esse amor, demonstramos que Ele está aquecido na nossa vida. Irmãos, nós não podemos deixar esse amor esfriar. Jesus disse para os seus discípulos, sabe por quê? Eles estariam partindo para o céu. E deixou o Espírito Santo para que Ele pudesse continuar acendendo em nossas vidas, em nosso coração, a chama desse amor, até que Ele venha. Para que aqueles que têm o Espírito Santo possam testemunhar cada vez mais desse amor. Mas aqueles que não têm esse amor, não têm o Espírito Santo, não têm Jesus na sua vida. O apóstolo Paulo escreve em 2 Timóteo 3, de 1 a 4, o seguinte: quando dos últimos dias, o amor que essas pessoas têm não é um amor caloroso e vivo por Deus, sua verdade e seu povo. Em vez disso, é um amor a si mesmo e ao dinheiro. E ele escreve isso quando ele diz que Deus é amor. Em Jesus Cristo temos a revelação de Deus em nós para que pudéssemos nos apegar a Ele e apegar a esse amor. Nós não somos apegados a dinheiro, a bens desse mundo, porque somos redimidos pelo Senhor e o nosso amor é em Jesus. Se temos recursos, se temos bens, se temos algo, é porque Deus nos proporcionou o privilégio, meus irmãos, de podermos amar as pessoas e ajudar uns aos outros. E diante desses sinais, precisamos parar e refletir. Nós não podemos perder os sentimentos que temos com a vinda de Jesus, com os sinais que Jesus deixou, principalmente o amor que Ele demonstrou por nós. Não podemos deixar o amor esfriar. Se você perceber isso, ore mais. Se você perceber que está se esfriando, meu irmão, coloque sua vida diante de Deus. Passamos por momentos difíceis e muitas vezes o nosso inimigo, o Satanás, ele quer que o nosso amor se esfrie. E como que ele usa? Qual a estratégia dele? É tirar a nossa atenção da volta do Senhor Jesus. É tirar o nosso foco de Jesus e colocar diante de nós outras situações. E eu disse aqui algumas no início. Mas o versículo 13 de Mateus 24 diz: perseverai até o fim. Jesus disse: vou preparar-vos lugar, e quando eu voltar, eu vou te levar. E nós precisamos perseverar até o fim nessa visão. E aí eu convido os irmãos, já caminhando para a conclusão, para fazermos o que está em 2 Coríntios 13, versículo 5. Segundo Coríntios 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós?
se não é que já estáis reprovados. Palavra dura, meus irmãos. Mas precisamos parar para pensar. Examine a vós mesmo. Examine se realmente Cristo está em vós, se a sua fé em Jesus Cristo é firme. Examinai e vamos procurar aquecer esse amor, esse sinal da volta de Jesus, pregando o evangelho dele. Tem uma música que foi lançada em 1989, com uma banda, que diz assim: extra, extra, o mundo acabará amanhã de manhã. Quando lançaram essa música, foi um escândalo, né? Essa música não é bíblica, porque ninguém sabe. Como é que anuncia num jornal, extra, extra, o mundo vai acabar amanhã de manhã? Na verdade, a letra é para uma pessoa, direcionada a uma pessoa que foi criada, um personagem, né? E ele disse, extra, extra, o mundo acabará amanhã de manhã. Nós não temos esse anúncio, irmãos, de que vai ser amanhã de manhã. Quem sabe poderia ser extra, 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 o mundo pode acabar a qualquer momento. Aliás, algumas rádios têm um jargão que é, né, tudo pode, em 20 minutos tudo pode mudar. Talvez em 1 minuto, ou agora, de repente, tudo pode mudar. A palavra de Deus diz isso quando lemos aqui sobre essa vinda. E queria finalizar lendo o Apocalipse 21, de 1 a 4. Não poderia deixar, falando da vinda de Jesus, de ler um texto de Apocalipse, registrado lá por João. Na sua visão, na visão maravilhosa da cidade santa, da nova Jerusalém. Convidar a igreja para ler junto comigo? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Amém. Deus mesmo estará com cada um de nós. Essa voz que ouvimos, a voz que precisamos ouvir, os sinais que ouvimos é que Jesus voltará. Não é um extra, extra, Jesus voltará amanhã de manhã, mas é um extra, extra. A palavra de Deus confirma, através dos sinais, que Jesus voltará. Você acredita nisso, meu amado? Com todo o teu coração? O teu amor a Jesus é suficiente para que você anuncie o evangelho, esse sinal, com toda a fé. Não importa se você vai sofrer perseguição, mas que você anuncie Jesus. Eu convido você a orar. Feche seus olhos.